Gente, sai das pernas. Olá, amigo internauta que nos acompanha na página do Facebook, no SB 24 horas. Já viu que aqui tá movimentado hoje, né? Ninguém consegue segurar a língua, principalmente aquela que solta aquele veneninho básico, igual do nosso amigo Leonardo Carigo. Seja muito bem-vindo hoje, segunda-feira, dia 13 de março. Estamos aqui mais um Bola na Web. Vamos receber hoje um convidado super especial, ele que é o técnico do União Agrícola Barbarense, Cláudio Brito. Mas antes, nós vamos ter que falar um pouco desse final de semana que foi terrível, né? Que coisa que foi esse Campeonato Paulista esse final de semana. Mas estamos aqui para informá-los como sempre, então vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista, começando pela Série 3. Antes, porém, vou dar boa noite a meus companheiros. Hoje, um nos deixou, ele não sei o que aconteceu, está no departamento médico, não pôde comparecer, não sei o que houve, né? Arregou. Ah, então tá. Então vamos aqui, ó. Vamos lá falar boa noite primeiramente pro comendador Denis Moraes, ele que comanda aqui a bagunça toda. Boa noite, comendador Denis. que comanda. Nossa senhora. Segura a língua venenosa, Leonardo Carigo. Boa noite, internautas que acompanham o programa Bola na Web. Hoje tem muito assunto e aqui do meu lado, não sei se vocês já viram, ele, Cláudio Brito, hoje finalmente conseguimos trazer ele aqui, né, Claudião? Um abraço, brincadeiras à parte aí. Mas ó, senhor Marcelo Hartmann, o Leonardo tem um recado para você, viu? Boa noite, Léo. Boa noite, Ciane, boa noite, Denis, boa noite ao grande Cláudio Brito. Boa noite, Marcelo Hartmann, seu arregão. Você ficou com medo do Cláudio Brito. Você ficou com medo do Cláudio Brito, porque o senhor falou que se o União caiu, o Cláudio Brito tem culpa sim. Você ficou com medo de vir aqui e falar isso na cara dele. O senhor é um fanfarrão, seu Marcelo Hartmann. O senhor é um fanfarrão. Eu espero que o senhor participe aqui por meio do nosso Facebook aqui, ou se não, na semana que vem o senhor se retrate e dê um jeito de conversar com o Cláudio Brito. Só isso que eu tenho para falar. Obrigado. Muito bem, o Léo, você viu que hoje o bicho vai pegar, hein? O Léo tá bravo. Nossa, o senhor Hartmann bravo também, demais. mais tarde eu dou um recado pro senhor, tá? Tiane. Bom, Marcelo, não se preocupe, a gente convida um dia o Jair e a gente põe o Leonardo frente a frente com ele pra ver o que ele faz. Depois você fica devendo essa, hein? Bom, vamos lá começar o nosso giro esportivo. Campeonato Paulista da Série 3, o nosso vizinho Rio Branco está fazendo e muito bonito no Campeonato Paulista da Série 3. Venceu por 1-0 o Atibaia fora de casa e somou mais 3 pontos. E aí, Léo, o Rio Branco sobe ou não sobe esse ano? Eu ainda acho que não, porque é um time muito inconstante. Eu falei semana passada que o Rio Branco vai acabar não subindo pela sua irregularidade. Tá certo que agora estreou o Edson Vieira, que o torcedor do União Barbarense conhece muito bem, né? O Edson Vieira que subiu com o União para a Série A2 lá em 2008. Aliás, o Edson Vieira tem 2 acessos, né? Ele subiu com o União Barbarense e com o São Bento na Série A3, então o Rio Branco contratou ele apostando nisso, que ele vai ser o cara que vai levar o Rio Branco para a Série A2 novamente. Mas, repito, o Rio Branco não vem apresentando um bom futebol. Ganha uma partida fora de casa, depois chega no Décio Vita e decepciona o seu torcedor. A tentativa é que com o Edson Vieira esse cenário mude, né? Eu, particularmente, repito, continuo achando que o Rio Branco não sobe. Mas, com o Edson Vieira é uma grande incógnita. Tem alguns parceiros meus lá da Rádio Brasil, e da Rádio Luzes também, da Rádio Brasil também, parceiros que eu converso diariamente, parceiros da imprensa aí, que a gente vem conversando, que antes do Brito ser efetivado como técnico do União Barbarense, que é sempre importante frisar, daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre isso, ele não queria ser técnico ainda, né, ele estava se preparando para depois assumir isso, mas só queria falar, porque o Edson Vieira, quando chegou a namorar com o União Barbarense, depois que o Leivinha saiu, chegou a ter um namoro aí do Edson Vieira. Isso é um ex-namorado, né? Aquele ex-namorado chato. Não, mas chegou a ter um namoro com o Edson Vieira e muita gente falava que o Edson Vieira é aquele cara que ia chegar para dar um choque nos jogadores, um choque de realidade. Eu não sei se o Brito já trabalhou com ele ou não, mas ele é esse tipo de cara. Sim. Então talvez se ele implantar isso lá no Rio Branco, pode ser que nessa base o Rio Branco consiga alguma coisa. Mas pelo futebol que vem apresentando, eu acho muito difícil o Branco subir para a Série A2. Mas uma vitória importante, uma vitória ali contra o Atibaia fora de casa, que amenizou um pouco a derrota para o São José, né? Na semana passada perdeu para o São José no Décio Vita. Foi o jogo que acabou demitindo aí o João Batista. Mas pelo investimento feito para uma equipe de Série 3, o Branco até que investiu bastante. Pela estrutura que o Dado, o Sandro e Rocha estão dando para os atletas, o Rio Branco ainda está apresentando muito pouco, era para estar brigando mais lá em cima. Né? O pessoal está pagando salário antecipado
lá no Décio Vita, lá no Rio Branco, está pagando antecipado. Então isso para um time de Série A3 é muito importante, conta muito, e com certeza os dirigentes esperavam um rendimento melhor desses atletas. Repito, o Edson Vieira começou agora e pegou o bonde andando. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a sequência dele, mas o Rio Branco ainda é uma equipe muito irregular. Eu não sei se vai conseguir subir por conta disso, viu, Tiana? Eu acho que não sobe. E na Série 3 também estão Internacional e Independente de Limeira. Inter perdeu, Independente ganhou. A primeira, né? A primeira. Mas é muito complicado escapar do rebaixamento. Lembrando que caem 6 equipes também na Série 3, o Independente acho muito difícil escapar. Bom, a Série 2 a gente vai deixar para depois, né? Que o Cláudio Brito está aqui. Vamos falar um pouquinho da estreia dos brasileiros na Libertadores da América. O Palmeiras, né? O que essa taça está fazendo aqui? Sem querer, vou dar um bicudo na mesa, ó. Como essa taça? Foi o senhor que? Foi o senhor? Agora que eu vi, rapaz. Sem querer, ela vai cair no Não chão. foi eu, hein? Senhor? Não foi eu que coloquei. Sem querer, ela vai cair no chão, gente. Deixa eu lavar a mão. O Palmeiras estreou com empate fora de casa. O resultado não foi tão ruim, mas com a circunstância logo no começo perdeu um jogador. Não foi ruim por isso. Exatamente. Porque era para ter vencido o jogo. Exatamente. E o Santos empatou também com o Sport Cristal no Peru, lá no Estádio Nacional. Eu quero destacar o goleiro do Sport Cristal, meu primo. Verdade? Verdade. O titular? Maurício Verdade, Viana. Helena? Ele é filho da sobrinha do meu pai. Eu sou o tio avô, né? O meu pai é irmão da avó dele. Que Mãe da legal. mãe dele. Traz ele pro São Paulo, tá precisando de goleiro lá. É. Nossa, nem me fala. Nem me fala. Então, o bom empate do Santos também, fora de casa, jogando com uma equipe que debutou na Libertadores da América, foi um bom resultado, empatou 1 a 1. Acho que a conta dos brasileiros nessa fase de grupos é muito simples. O Flamengo já Meteu 4-0. Então, goleou. A conta dos brasileiros é muito simples. Vencer os 3 jogos em casa, que tem. empatar os dois E só. beliscar pontos fora. Então o Palmeiras e o Santos começaram bem, pensando desse jeito, começaram bem. Agora o Palmeiras tem que fazer o dever de casa. Só que o Palmeiras vai pegar um time difícil aí, o Jorge Wilstermann lá, que enfiou 6-2 no Penharol, tradicionalíssimo Penharol. Então não vai ser tão simples assim. Já não é o mesmo. Não é. Não, Penharol. Mas tem história na Libertadores, né? É. Tradicional, tem camisa, essa história toda, essa coisa toda. Daí não ganha jogo. Mas conta. A União tem camisa. É vender. Com todo o respeito ao técnico. que Mas tá aqui, numa fase ótima. Mas é ruim. a O União tem realidade do 3 futebol. estrelas no escudo dele. Então, mas a Campeão conta. brasileiro da Série C. A conta da Libertadores é muito simples, Tiana. É essa. Os O brasileiros Flamengo começaram- goleou, É. o Botafogo estreia essa Estreia. semana e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou na estreia também. Então, os brasileiros começaram bem. A Chapecoense ganhou fora. A Ganhou Chapecoense verdade, melhor a ainda. Chapecó, parabéns pra Chapecoense Chape, porque a ganhou Chape fora. arrasando. Eu sou chapecoense. Os brasileiros, eu acho que o brasileiro que começou pior a Libertadores foi o Atlético Paranaense, que estava ganhando de 2-0 em casa e permitiu o empate. Ficou com 2-2 em casa, foi o pior resultado. Porque os demais fizeram bonito, ou empataram ou venceram fora de casa. Então, no geral, foi tudo bem. Ainda nessa primeira rodada a gente não pode apontar os candidatos ao título, mas eu Muito acredito que o Palmeiras é o brasileiro que deve continuar sendo o favorito na competição, seguido do Flamengo, eu acho. O Flamengo o também. Flamengo vem forte, Flamengo né? vem numa crescente que pegou um ritmo. Eu acho que a vinda do Diego deu uma outra cara pro Flamengo desde que ele Tá jogando chegou. muita bola. Ele joga muito bem. E o Flamengo veio numa crescente, né? E ontem teve a estreia do Luiz Fabiano. No Vasco nós ganhamos. Você viu que mudou de assunto assim? Aí, só pra- Só pra lembrar. Só para lembrar também que hoje a mesa aqui está mais democrática, né? Por quê? Temos um corintiano apenas, Graças a Deus, e mais uma São segura. Paulino, um palmeirense e um colorado. Colorado. Né? Como que tá o Inter? Ah, Tá? perdeu Perdeu hoje com um mesmo. gol roubado. Meteram a mão no Inter, Meteram a mão então? no Inter. Meteram a mão no Inter? Boa noite, gente. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Prazer enorme voltar ao programa. E para ter um bate-papo gostoso nessa noite aí, falar de União Barbarense, falar de futebol, falar de coisas que diz respeito à nossa vida. Falar do Inter, né? Um colorado assumido, um colorado nato. E o Inter vem sofrendo com as arbitragens esses últimos tempos aí. E esse ano lá no Sul estão fazendo de tudo para que a gente não seja novamente campeão gaúcho, né? Britão. Ô, Vai Britão. ganhar a Série B, Brito, fica tranquilo. Viu, eu não tô conseguindo carregar os comentários. Se alguém participando aí, no meu celular eu já está carregando. Tem a Por favor, Natália gente. Furlan falando do que o Rio Branco precisa de uma série de vitórias para pensar em acessos. Natália, Em acesso. Deus, Só que se Natália, a ficar, gente tem que nesse pensar perde nessa e ganha, questão.
fica mais um ano na A3. Gente, deixa o Rio Branco subir, tranquilo. Vamos pensar no nível. E a que acho que eles Vanessa precisam. Mella, eu não posso falar o que ela comentou aqui. Oi, Oi, cunhada. cunhada. Oi, cunhada. É que ela abreviou, né? Agora já você entregou já. Complicado. Hoje eu não carrega meu celular. Hoje a pessoa dos recados vai ser o Denis Moraes, porque eu não tô conseguindo carregar. Tem uma tela aqui gigante pra gente. Isso, muito bom. Então vamos lá agora falar do Campeonato Paulista, o Paulistão, série principal. O Santos goleou o Santo André por 4-1, uma vitória que acho que dá um fôlego pro Dorival Júnior, né? Ele não é um técnico ruim, ele é um técnico bom, ele é um técnico competente, mas eu acredito que tem uma panela aí, né? Tem uma panela no Santos querendo derrubar. O problema do Santos é interno. É interno e também os desfalques, que são vários. Ô, Mayra, dá licença. Desculpa aí, vou quebrar o protocolo. Deixa eu colocar um chapéuzinho. Chapéu verde. É por conta da cobertura. Cobertura do. Não, eu não postei nada, Brito. Cobertura do Dudu aqui, ó. Gol de cobertura. Já a gente vai chegar nesse assunto, vai estar bonitinho assim. Fica assim, tá bom? Bom, mas só respondendo do Santos, Tia. Nossa, ficou bonitinho. Respondendo do Santos, o problema é interno. E também o Dorival tá contando com muitos desfalques, né, nesse início de temporada. O Lucas Lima ainda não tá jogando a bola que ele sabe jogar, precisa voltar a ser aquele Lucas Lima. O Lucas Lima, como outros jogadores, ele tá com a síndrome de seleção. A partir do momento que ele foi convocado, ele nunca mais foi o mesmo. É verdade. Chinelinho. Mas ele sabe jogar. Chinelinho, é verdade. Ele sabe jogar. Talvez o fato do Tite agora ter levado o Diego e não ter levado ele, pode dar uma luz aí pra ele voltar a jogar. É muito bola. novo, né? Mas Falta o Santos continua sendo um dos sérios candidatos. O Paulista é clichê falar, né? Que o Santos gosta de ganhar o Campeonato Paulista. Na Libertadores também eu acho que não vai. Acho que vai passar de fase e deve chegar longe. O problema do Santos é interno. Estão fazendo de tudo para derrubar o Dorival Júnior, mas eu acho que não vão conseguir não. Os jogadores parecem que estão fechados com ele. O time misto do Santos colocou 4-1, né, no São Bernardo. 4-1. E só que é importante frisar que não condiz com o que foi o jogo, né? Porque o São Bernardo meteu 3 bolas na trave. O São Bernardo meteu 3 bolas na trave. Enganoso. Mas ganhou, que dá um alívio aí pro Santos. E Santos que pega o Palmeiras domingo, né? Tem Santos Palmeiras na Vila Belmiro. Jogão, hein? E o Santos ganha. Corinthians passou o sufoco pra vencer a macaca no Moisés Lucarelli com um empurrãozinho. Fez o gol do Você vai falar que foi gol irregular do Corinthians, Tiago? Pronto. Foi 1-1. Não foi. Teve um empurrãozinho lá, né? Não, mas foi um jogo sofrível, hein? Nossa O senhora. Corinthians jogou mal. Só que manteve a invencibilidade, já tem uma série boa aí sem derrotas e ontem não E perdeu. vários empates. E ontem não perdeu, mas é o Corinthians do 1-0 ou do máximo do 1-1, do empate ali e tá indo. Na Copa do Brasil conseguiu fazer 2-0 e já encaminhou a classificação. Tá bem, Só né? falta no zagueiro, né? Que, O onde? gol do Corinthians. Ontem? Foi um empurrãozinho, Pra mim né? não foi falta Outra nenhuma. jogada assim. Nada. Que isso, gente? É um chororô esse programa. Chororô. É o Marcelo Hartmann, volta Marcelo Hartmann. Mais uma vitória do Corinthians com o apito amigo. De novo. Mas que vitória, empatou. Então, mais um empate. Não. O Ponte Pretano adora, né? Chororô. Na época lá do Rui Rei. 1-1 justíssimo. Sim, senhor. Só pra você Justiça. A tia tá bonita pra caramba. Gente, agora vamos falar É do da Dudu. sofrência no final de semana, né? Palmeiras 3, São Paulo 0. Com direito a um gol de cobertura, Ela, né? chapéu. Chapéu. 3-0. 3-0 pro Palmeiras. Mas é aquilo, o clássico é clássico e venceu o melhor. Mas não foi falha do Denis, não. Não no gol de cobertura. Ele falhou nos outros 2 gols, na minha opinião. Mas no gol de cobertura ele não falhou, não. Foi falha de quem saiu jogando ali. Exatamente. Não foi falha dele, não. Agora, que é uma coisa impressionante que o Palmeiras, sem brincadeira, que o Palmeiras gosta de fazer de gol de cobertura no São Paulo, é impressionante. Não é só no Allianz, não. Você lembra do Robinho lá no Morumbi. Contra o Rogério Ceni também. Mas são coisas do futebol, né? Não tá na regra que você não pode fazer gol do meio campo. Exatamente, Então, por isso que o Rogério Ceni fez o 100º gol sobre o Corinthians. tudo a ver com o que a gente tá falando. Tudo a ver com o que a gente tá falando. Não, porque ele tá falando de gol, eu fui falar porque ele quer falar com o gol que ele empatou com a ponte dele, ele quer perturbar as pessoas. Mas o São Paulo não deve se abalar não, porque o Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho nesse início. Estou falando de verdade mesmo, acho que o time de São Paulo é muito bom, só que é aquela história. Faz 3, toma 2. Nós falamos aqui semana passada, quando o ataque do São Paulo travar, vai dar problema, porque a zaga toma gol todo santo jogo, impressionante. 17 gols em 8 jogos. Tomou gol até do ABC de Natal, então fica complicado. Se o ataque travar, o São Paulo vai ter problema. Mas o trabalho do Rogério, e a torcida tem toda a paciência do mundo com ele. Ele
né? Por enquanto ele tá totalmente tranquilo. É o ídolo recente. E da pro escolha. Palmeiras foi importante essa vitória pro Eduardo Batista, que foi a primeira vitória no ano que o Palmeiras convenceu. Venceu e Com convenceu. o placar mais elástico. Um clássico, né? Vinha de derrota no clássico pro Corinthians, é importante Com o vencer gol do clássico. show. Tomou gol do Jô, que é pior ainda. Então é verdade. Não basta perder pro Corinthians. Tem que Tomar gol do Jô. Tomar um gol do Ju. Acabado. Então pro Palmeiras foi importante, mas eu acho que nesse início de temporada, Tiane, em relação a todos esses times que a gente tá falando, eu ainda não vi nenhuma surpresa. Tá tudo dentro do previsto. O Corinthians vai ser isso aí, o Palmeiras é o melhor time, acho que do Brasil, em termos de elenco, é o melhor, tá aí. O São Paulo vai fazer capengar, bonito, mas vai fazer vai. bonito. E o Santos também é só uma tempestadezinha que já vai ser Não, é controlada. só um caso Mas tá tudo, interno, né? por enquanto não tem nenhuma surpresa que você fala assim, nossa, que decepção, mandei esse cara embora. Por enquanto não tem nada disso. Ó, só um comentário aqui, a Natália também lembra do gol do Alex no Rogério Ceni, lembra? Mas foi bonito. Foi Aquele sensacional. ele lá merece no um Morumbi monumento. merece uma placa, né? Merece. A Conce Grosselli tá mandando uma boa noite. E o Fernando Campanari e o Inter do Brito. Como diz Uma o... fase terrível. A Renata Fã, né, fala, o Deus ela chega de mimimi, né, que ela só chora com o Internacional, coitada da sua. Mas tem uma coisa, eu sou um colorado bem pé no chão, sabe? O Inter vem pagando, muito por conta do que nós estamos vivendo hoje no Nova Barrense, vem pagando pelo extracampo, né? Quando o Inter foi campeão gaúcho ano passado, deu-se aquela impressão de que com aquele time o Inter ia fazer uma boa campanha no Brasileiro, e não é bem assim. É o risco que os paulistas estão correndo esse ano. Sim. Se tirar por baixo, por base, esse campeonato paulista, na Eu ia minha falar com modesta você. opinião, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras não, mas o Corinthians. O São Paulo pode projetar alguma coisa, mas Santos e Corinthians tem tudo para fazer um brasileiro. Meia boca. O Santos também, na sua opinião? Vai muito depender se o Dorival vai Continuar. dar sequência. Porque esse campeonato está dando um parâmetro bem por baixo. Sim. Coisas que o Inter pagou lá no Sul. No estadual atropelou todo mundo e achou que com aquele time, que é o time que caiu, dava para aguentar um brasileiro. Ô Brito, mas você acha, na sua opinião, o time do Inter que caiu ano passado era time pra cair? Era. Sabe por quê? Porque tinha muitos jovens. Tinha muitos jogadores que para um estadual no Sul dava, e tanto que deu. Sim. Só que num campeonato como o brasileiro, onde você pega Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Atlético, não tem aquela dosagem, você precisa de jogadores respaldados para segurar esses jogadores mais novos. O Inter tinha 80 ou 90% do elenco de garotos. Sim. Pagou um preço danado. E na hora que veio a pressão, os meninos eles nem dormiam. Né? Eu vi uma entrevista daquele meia do Inter, o cabeludinho lá, Valdívia? Valdívia, ele falando que ele perdeu 14 quilos, porque não dormia, tudo por conta de uma pressão. O Alex, que era para fazer essa função de líder, de acalmar, ele estava mal dentro de campo, porque ele não tinha um Mas respaldo. eu acho que o erro começou aí, quando trouxe o Alex de volta. Também. Então não eram os jogadores para dar esse respaldo de trazer os garotos. Então uma coisa foi puxando a outra, e todo jogo internacional é 30 mil, 40 mil, é diferente. Então todo jogo no Beira-Rio era a pressão dos garotos, eles não conseguiram ter esse equilíbrio, pagou-se o preço dentro de campo. Beira-Rio é grande. O Corinthians, o cenário que o Brito descreveu é exatamente esse. O Corinthians para o Campeonato Brasileiro é um time para brigar no meio de tabela, mas com um olho bem grande para a parte de baixo. E é verdade mesmo, porque o Corinthians agora está começando a subir alguns garotos da base, alguns têm qualidade, mas alguns ainda não estão preparados. Eu acho que o único que está 100% preparado ali, até para ser titular, é o Maicon volante. Ele é muito bom jogador, mas o resto ali eu acho que precisa de uma rodagem maior, precisa ter o cara respaldado, que o Brito falou que talvez seja o Jadson, mas o Jadson ainda não está na melhor forma dele, Pode não ser sei que se tomar vai cuidado voltar. pra ficar o erro do Inter, que foi com Exatamente. recontratar o Alex. Exatamente, né? Porque exatamente. numa fase boa ele virou ídolo. E o Jadson, eu também. gosto de frisar sempre que o Jadson todo mundo exalta ele, tal. Todo corintiano, eu não sou diferente, exalta ele também. Só que antes dele chegar naquele auge. Só que antes dele chegar naquele auge dele no Corinthians, ele era um cara que ninguém queria. Ele estava em baixa no São Paulo, Sim. ninguém queria o Jadson. Houve a troca dele com o Pato e com o Tite ele começou a jogar, mas ele era coadjuvante do Renato Augusto.
Renato Augusto era o protagonista daquele time do Corinthians. E agora, sem os dois lá com ele, eu não sei como é que vai ser. Sinceramente, é um grande ponto. Eu acho que vai acabar em pizza. Pô, daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho aqui, só vou fazer aqui. Vamos começar lá com o Brito aqui, senão vai embora. Daqui a pouco a gente já vai chegar na Série 2, que é mais importante aqui pra nós. Time grande tem muitos canais que falam, agora falar do União Barbarense, aqui tem que ser o nosso carro-chefe. A Pizzaria Brasil 3 está aberta hoje, ela funciona de segunda a segunda. Escolha uma pizza lá, dá uma ligadinha lá no 3406-5105, faça seu pedido, escolha uma pizza bem gostosa do cardápio e venha acompanhar aqui conosco o Bola na Web com a participação do Cláudio Brito, o técnico do União Barbarense. Envie sua pergunta que o Denis vai ler aqui ao vivo para nós. E o Cláudio Brito está aqui, o Brito, né? Cláudio Brito parece sua mãe chamando, né? Verdade. Ou a Silvana quando tá bravo, né? Cláudio Brito, vem aqui! Ela me chama de Britão. Britão! Pô, Britão. Manda sua Nossa, pergunta sacanagem. aqui pro Brito que nós vamos falar muito do União Barbarense. Agora vamos dar então o giro nosso aqui. Acabou a pizza, acabou aqui a palhaçada também. Tira esse negócio. Porque já tá Obrigado, congestionando Obrigado. aqui, já é uma poluição visual. Primeira coisa boa que você fez hoje. Obrigado. O Alves Verde continua imponente. Não muda nada. Vamos lá falar da Série 2 União Barbarense, que segundo relatos de companheiros, jogou bem, não merecia a derrota, perdeu por 1-0 pro Taubaté lá no Vale, né? Joaquinzão, lá. E eu até falava com o Brito, e o Brito falou lá na Rádio Luzes também depois do jogo, e a gente que não assistiu ao vivo, a gente pôde ver hoje no Facebook, tem lá os melhores momentos do jogo. E realmente, esse entra, né, Brito, naquele hall de jogos que o União perdeu, mas foi uma derrota muito dolorida. Porque se a gente pegar a pente fino o que foi o jogo, não era para ter sido aquilo. Era no mínimo um empate, mas o União teve muita chance de fazer gol. Era para ter saído com os 3 pontos de lá, né? É o que nós comentávamos depois, né? Ao término da partida, nós retornamos ao hotel, tivemos o almoço lá e depois na viagem nós íamos conversando, nós, diretoria, né? E comissão técnica, que foi mais doído perder o Taubaté da maneira como foi do que aquele 4-0 lá contra o Rio Preto. 4-1. 4-1, é. Isso. Porque ali nós tínhamos condições de vencer a partida com chances claras de gol, né? As melhores chances, ou as chances mais claras de gol foram do União. Embora o Taubaté com uma boa equipe teve muito mais volume, mas chances claras, nós tivemos umas 3 ali para abrir o placar e depois até mesmo para administrar a partida. Mas eu digo assim, não cabe a nós, no momento que nós estamos vivendo, esse tipo de análise, de falar, pô, jogou bem, mas perdeu. Não é importante para nós. Eu prefiro ter jogado mal, ter jogado tecnicamente, né, uma partida bem abaixo e nós estar aí com 7 pontos, com 10 pontos, brigando. Porque é ilusório isso para nós, da maneira que nós estamos na competição. Nós estamos brigando lá embaixo, hoje nós estamos com 4 pontos na tabela. É claro que dá uma luz, é claro que dá um norte, mas psicologicamente os jogadores até eles ficam sem saber, sem entender, porque a equipe vem numa crescente. Taticamente, fisicamente, em termos de posicionamento e de rendimento. Mas a vitória não está vindo. E futebol é resultado, futebol é ganhar. 6-0 e 3 pontos, 6-0 não interessa como. E se não tivéssemos o vídeo que a TV de Taubaté publicou depois da partida, todos que buscaram, que iam buscar saber da partida, está lá, Taubaté venceu o União. Como foi... Então é isso que a gente tem que agora durante a semana trabalhar, que a gente tem que resgatar o moral do grupo, porque o grupo ele vem um desgaste psicológico muito grande. A partida exigiu muito, 10 horas da manhã. É um crime isso. Eu brinquei, né, na rádio, na transmissão, falando que o pessoal da federação deveria colocar a mãe deles para jogar 10 horas da manhã, devido a uma situação que aconteceu comigo. Em 2007 eu fui com o Atlético Sorocaba jogar lá em Santos, contra a Portuguesa Santista, 10 horas da manhã. 4 jogadores foram para o balão de oxigênio no intervalo do jogo, porque é desumano. E, enfim, foi um desgaste muito grande, mas agora é retomar a semana para trabalhar e encarar um em casa no sábado. O grande problema de tudo isso é, primeiro, uma constatação. Desde que o Brito assumiu, o time melhorou muito. Ponto. 3 jogos, minha opinião, que o União Barbarense não merecia perder, merecia pelo menos um empate. Guarani,
Votuporanguense que acabou vencendo, foi o jogo aqui, e ontem contra o Taubaté. Esses 3 jogos foram as duas derrotas, Guarani e Taubaté, foram uma judiação, porque quem viu os jogos fala realmente. Até o que o Brito falou é importante, porque teve um pessoal de Taubaté que conversa comigo, conversa com a Natália, conversa com o pessoal lá da rádio, e eles mandaram hoje durante todo o dia falando, olha, eles têm um grupo do WhatsApp com representantes de todos os times da Série A2. E um representante do 15 de Piracicaba já colocou a União como rebaixado. Eles estavam analisando a tabela, os jogos que ainda restam, e o torcedor do 15 falou, ó, União Barbarense pra mim já caiu, então restam aí 5 vagas pro rebaixamento, e aí as vagas lá de cima. E aí o representante do Taubaté falou lá no grupo, falou assim, não, você está enganado, porque se vocês jogarem contra o União pensando dessa maneira, vocês vão tomar paulada, porque o que o União Barbarense jogou aqui ontem não era para o Taubaté ter vencido. Então as próprias pessoas de fora, representantes dos times que estão jogando contra o União, estão sentindo essa melhora. Só que como o Brito falou, e eu também falo isso todo dia na rádio, não adianta jogar bem os 19 jogos e não vencer o jogo. Isso que eu ia falar, a gente tem que deixar o coração de lado, Léo. A gente tem que deixar o coração. Eu amo União. O primeiro jogo que eu assisti da minha vida foi o União Barbarense contra o Mirassol, que o União subiu da Série 3 para a Série 2 em 1997. Foi o vice-campeonato do União, que o União perdeu aqui com o gol do Adãozinho, que jogou no Palmeiras. Eu amo o União Barbarense, amo mesmo, mas a gente tem que deixar o fanatismo de lado, o amor de lado. O União vai cair? Vai cair! São 6 que caem, infelizmente, Brito. E você não tem culpa disso. Eu vejo assim. Você não tem culpa. Você já tá cravando que o União caiu. Caiu, gente. Eu vejo assim, eu vou discordar dessas opiniões taxativas em dizer que o União vai cair. Por quê? Porque ainda temos 6 confrontos. Analisando a tabela, com equipes que estão brigando conosco lá embaixo. Confronto direto. Mogi é um deles, sábado. Começa sábado. Obviamente, nós vamos brigar por 6 vitórias. É duro? Não, nós vencemos uma partida até agora. Claro que é. Mas a matemática ainda nos possibilita isso. Então eu acho precoce essa taxação de dizer que o União vai cair. Eu espero que eu esteja errada, porque é horrível. Eu acho assim, o analista, que nem esse pessoal do WhatsApp que tu falou aí, que o cara está analisando e ele falou que uma das vagas é a do União, se ele está analisando, passou despercebido essa situação para ele. Passou despercebido uma análise mais completa, mais dinâmica da tabela, coisa que nós estamos atualizados. Nós temos 6 confrontos. Se nós brigarmos por aí por 6 decisões e nós atropelar os caras, é difícil? Claro, os números estão dizendo, é muito difícil, mas ainda pode acontecer. Então eu sou muito daquela opinião assim, o não vai cair quando a matemática disser que não vai mais cair. Porque no futebol, nós temos grandes exemplos aí que ele contraria a lógica. É o único esporte que contraria a lógica. Nós tivemos um exemplo clássico do Fluminense, estava 99,9999 tantos mais 9 em com 2009. chance de cair com um time medíocre. Mas daí as coisas aconteceram por quê? Futebol. Barcelona. Se nós pararmos com esse negócio de jogar bem e perder, jogar mal, ganhar os 6 jogos, a gente tira o time. Sim, mas assim, eu vou falar, a culpa disso tudo não é sua, porque você pegou um elenco montado, você não... Vamos ser sinceros, você não escolheu ninguém que está ali, pode ter escolhido na volta do Melinho. Nem o cara. Exatamente. Então assim, o erro foi o que a gente estava conversando antes. Planejamento, não teve pré-temporada, que tudo isso que se percebe hoje, que já são quantas rodadas? Eu já até perdi. 10. Foram 10 jogos. Foram 10, exatamente, faltam 9 jogos. Se isso tivesse sido observado lá em dezembro, já tinha colocado isso em prática. Olha, a gente falha aqui, a gente falha lá, a gente falha não sei aonde. Aquilo que eu preciso de um zagueiro, preciso de um meio campo, preciso de um atacante, preciso de um apoio moral, que seja. E é isso que faltou para o União Barbarense esse ano, infelizmente. Por quê? Foi o que a gente falou na semana passada. Sempre vem aventureiros para o União Barbarense, ponto. Não sei o que o povo acha que aqui vai ganhar dinheiro, ou se ganha a gente não sabe, porque para vir todo mundo querer mexer no União Barbarense, ganha, né? A gente não sabe. Exatamente, porque se fosse ruim, acho que Verdade. ninguém viria, porque, né? Bom, enfim. Vem aventureiros aqui pro União Barbarense, mostra uma proposta linda. Lógico que você vai acreditar naquela proposta. Pô, você é um apaixonado por futebol. O que eu falo, a culpa
eu discuti com o Léo sobre o Jairo ter culpa 100%. Não acho que 100% é culpa do Jairo. Ele foi com o coração. Às vezes a gente fala mais com a razão do que com o coração. É o que esse daqui tá passando. Ele falou com o coração na hora que ele foi aceitar o cargo. Ou foi com a razão, Brito? Não, até porque não era uma coisa que eu queria. E isso eu deixei bem claro. Quando eu fui chamado para ser auxiliar do professor Leivinha, eu fui com o intuito de, bom, o ex-jogador, ídolo do clube que parou de jogar, vai fazer uma interação com os atletas que estão chegando, vai aproximar o elenco de uma diretoria. Então foi com esse propósito, e eu iria aprender com a comissão a praticar os processos Um estágio. do estágio. Só que as coisas aconteceram, veio a demissão do professor e eu fui convocado a assumir o time. Eu não ia dizer não, time. Como jamais ia dizer não para o União Barbarense. Por isso que eu digo, não era uma coisa que eu queria, mas aconteceu e agora não dar a cara a tapa, não dar a cara a bater até o fim. Como você bem falou, culpa. Vamos lá. Todos são culpados. Todos. Presidente, diretor, jogador e comissões. Eu me considero culpado. Por quê? Porque faço parte de um todo. União não é um braço fora do corpo. União, ele é um todo. Seus departamentos individualizados, cada um cuida do seu, bem ou mal, mas é um corpo. Então, se acontecer, igual você tem a sua opinião, e eu respeito muito, e não caiu, todos somos culpados. Sentamos todos e reorganizamos a casa e a vida vai continuar. Agora sim, erros foram cometidos. Erros são cometidos. Ninguém pegou a União e falou, vamos derrubar a União. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Mas erraram no processo, erraram no procedimento, e estão errando, e a gente está aí pagando um preço danado por isso. Então, a responsabilidade é de todos. Existem pessoas que estão crucificando o nosso presidente, mas estavam todo dia. Presidente, contrato. Presidente, fecha com o cara. Fecha que o projeto é bom. Todo dia. Existiam pessoas diretamente ligadas ao presidente para que ele fechasse com o Emerson. Existe isso. Erraram também. O Brito erra. Tá lá, tá dando a cara para bater, é o treinador que vai cair com o time. Errou também. Então, ponto final. Negócio de culpa, não adianta ficar individualizando. Tem que vir aqui, vir a público, encarar de frente. Encarar o torcedor de frente, porque o torcedor tá cansado de ser palhaço. Torcedor, se acontecer essa desgraça do União cair, todos nós somos culpados, inclusive você. Tem participações aí, né? Exatamente. Tem o Felipe Santa Rosa, o Júnior Vilar manda abraços, o Felipe Santa Rosa, uma boa noite, capitão, e ele manda pergunta. Estão falando que tem um menino na base, né? Que até é um dos assuntos, assim, para tirar a União dessa lama é a base do clube, que não tem hoje, né? Hoje é escolinha, né? Exatamente, o Brito até fez um bom trabalho, né? ótimo trabalho lá com os meninos social, lá, na parte social. E a pergunta tem a ver com isso, né? Tem um menino na base do União, segundo boatos, diz que ele é muito bom. Ele está no União ainda? Está sabendo de algum? Quem que Qual é o nome do garoto? Então ele não passou. Menino bom tem vários, né? Mas que é um muito bom. Então, o problema da base agora não resolve. Até porque eu não tenho tempo. Nós integramos alguns jogadores sub-20, sub-17, que a diretoria, presidente, junto com o Polenta, diretor, supervisor nosso lá, integrou esses meninos por conta do número de atletas que nós não temos para compor um elenco. Eu não tinha até outro dia aí jogadores para fazer um coletivo. Então sugeriu ao nosso presidente que viabilizasse essa situação, que trouxesse, isso foi um ponto que nós exigimos, trouxesse alguns garotos para compor um elenco para pelo menos ter condições de trabalho. Trouxeram os garotos estão lá, mas eu não tenho tempo para avaliar garoto. Eu estou preocupado com o time, eu tenho que ajeitar o time. E que fogueira botar esses garotos? E que fogueira não, até porque eles não estão nem inscritos. Já começa aí, não tem nem condições de disputar para esse ano uma Série 2. Então, eu vejo assim, a base do União Barbarense, os jogadores da cidade, pode ser um caminho? Pode, mas para agora não temos nem condições de sentar e conversar para isso aí, que nós temos que tirar o time dessa situação. Nós temos aí 22, 24 jogadores, 27 jogadores inscritos, sendo que deles 4 foram embora, 5 foram embora. Eu tenho no plantel 18 jogadores, é com isso que eu tenho que me preocupar. Obviamente, acabou, o pessoal quer ficar comigo, quer ter um projeto, aí nós vamos sentar, nós vamos viabilizar, e pode ser sim, não só esse menino, como falaram, eu como o telespectador falou, que tem condições, outros vão vir e aí sim, pode salvar a nossa lavoura, mas um projeto, sim, sabe, uma coisa com planejamento, uma coisa direcionada, não de qualquer jeito.
Ô Brito, às vezes, assim, vamos pensar no pior, né? Que eu, infelizmente, já me dei por vencida. Espero estar errada, porque já passei por isso. Quando eu comecei a trabalhar em 2006, eu peguei União na Série 3, subiu em 2008 com o Edson Vieira. Mas quem sabe, assim, vamos supor, a União caiu pra Série 3, beleza, acabou que eu caí pra Série 3. Não é o momento, então, de você falar assim, ó, já que você assume a sua parte da culpa também, que essa culpa tem um todo, fala assim, não, agora eu quero pôr em prática um projeto que eu, Cláudio Brito, vou tocar. Já tem, né? Não, então, mas dá continuidade, fala assim, não, agora eu vou pensar o quê? Chega junho, vou começar a olhar, montar um elenco, ver o que eu posso, quem pode me ajudar, quem não pode. E você fazer União depois voltar pra Série 2, por que não? Eu vejo isso como um caminho, como um projeto. Porque é assim o processo. E mesmo as coisas acontecendo dessa maneira, Léo, pode vir, como a gente falou no início aqui, do futebol, ganhar, empatar, perder. Pode vir a dar errado. Que é um exemplo clássico, o que está acontecendo com o vizinho aqui, 15 de Piracicaba. Sim. Forte candidato, eu dava com uns fortes candidatos a brigar lá em cima. Por quê? Porque fez isso. Preparou um grupo, uma copinha bem definida, um treinador bem definido, um esquema tático bem definido, as posições, agregou alguns jogadores no elenco, foi para uma Série 2 e está sofrendo aí. Então mesmo assim, mesmo planejando, e a cidade apoia, mesmo você planejando, Tem patrocínio. então assim, Denis, mesmo você planejando, mesmo você fazendo o procedimento que é normal, você corre o risco da coisa dar errado. Imagina tocando de qualquer jeito. Sim. Imagina chegar aqui em 20 dias, um amontoado de jogadores, vão pôr em campo e vão jogar e vão estrear dia 19, dia 20. Começa a gente sair, né? Você entendeu? Você entendeu como que a coisa... Porque assim, é para ser profissional. A palavra fala, profissional. Sim. Tem que ser profissional, tem que ser diferente. E eu creio que nós vamos aí futuramente, se Deus quiser, resgatar essa base do União Barbarense, resgatar o que acontece com a União hoje lá, com toda a dificuldade que nós temos. A gente tem planos, projetos para peneirar jogadores, trazer para que a gente possa ter uma espinha sempre que for começar uma Série 2, não começar do zero, não começar trazendo jogadores desconhecidos, não, nós vamos sempre procurar, eu digo se eu estiver à frente, mas quem estiver lá, que compra essa ideia, de estar pelo menos com uma espinha, um planejamento, porque daí vai errar, mas vai errar menos. Sim. Não, e essas isso. palavrinhas que o Brito está falando, né, são importantes e estão até nas participações aqui, né, Denis? Exato, a Natália está falando que o momento é tentar não errar mais e principalmente planejar. Você acabou de falar isso. E a Juliana Franciele Gaspar, boa noite, capitão. Está na hora da torcida voltar ao estádio e fazer a parte deles, de empolgar o time, como sempre vimos. Tá faltando a torcida também, né? Abraçar, né? Por isso que eu digo que a parcela de culpa, às vezes o torcedor acha, pô, Brito, agora foi duro jogar a culpa para cima do torcedor. Não, é porque nós somos um todo. Todas as vezes que nós nos unimos, esse todo, nos fortalecemos, a gente venceu junto, gente. E se for o caso, cair junto. Nós todos assumimos essa parcela de culpa. Não adianta o torcedor vir jogar com o pai, é o Brito. Não adianta direcionar. Não, somos todos nós. Vamos começar do zero? Então vamos, mas agora vamos juntos, vamos diferente, vamos fazer algo diferente. Porque quando subimos esse time aqui, também tínhamos dificuldade. E o torcedor é assim, ele é espelho do time. Começou a Série 2 naquele ano lá, vocês vão ver, o jogo contra o Rio Preto não tinha 500 pessoas. É verdade. Ganhou na mata também, lembra? Ganhamos 40 e tanto lá, gol do Dias, tal. O torcedor, opa, para aí. Então o torcedor veio. E o torcedor, ele não era para ser assim. Ele era para começar lá já com as 1.000, com as 1.500, independente se o time vai ou não vai engrenar. Você concorda comigo? Com Só que a desconfiança, ela é de dentro para fora. Então o torcedor, eu entendo. Eu não vou porque não tem mais ânimo para ir lá. O time não vai, claro, o time não vai. Por conta de tudo isso que nós estamos falando, mas procura analisar do outro lado. Não, eu vou porque vou. Eu vou porque eu vou ajudar, eu vou contribuir, ou eu vou cobrar, ou eu vou exigir como torcedor, eu vou bater lá na segunda-feira. Pô, esses caras não vão jogar bola não, mas eu vou. É uma renda, é um dinheiro, é um recurso que vai nos ajudar a viabilizar tantas coisas. Gente, nosso ingresso é o ingresso mais barato da Série 2. R$10. Vai ver quanto que é o ingresso, lá em Taubaté, 40 conto, Batatais 40, 30. Então, aí o pessoal fala assim, baixa o ingresso. E a A torcida vai. Eu falei pro presidente, falei, presidente, com a liberdade que eu tenho com ele, coloca o ingresso a 40, porque os mesmos guerreiros que vêm
por 10, por 20, ele vem por 40. Ele vem, eu sei que vem. Porque coloca 10, o cara ainda acha ruim, o cara ainda não vem E não vai. e não vai. Você abriu o portão capaz de iluminar a gente. Então, gente, a torcida é espelho. Pô, o time não vai, Brito, eu vou lá fazer o quê? Eu concordo. O time é espelho, nós precisamos melhorar, a gente vem melhorando para isso. Mas vamos mudar, gente. Esse ano, eu acredito que não dá mais tempo. Mas para ano que vem, vamos mudar a mentalidade, a maneira de ver. O União Barbarense não pode morrer. Não. Porque se o torcedor jogar a toalha, pessoal, fecha a União, gente. Sim. Fiquem atentos a essa situação. Eu queria. Só Pode deixa eu falar, pode fazer falar. uma colocação do que da fala do Brito, é que é o seguinte, eu comecei quase 11 anos, eu acompanho a União Barbarense com o que eu sempre quis fazer da minha vida profissional, que é trabalhar com jornalismo esportivo. Graças a Deus eu tive a oportunidade na Rádio Luz, comecei quando eu estava no ensino médio ainda, depois prestei vestibular, passei, sou jornalista formada. E o que eu vejo? É sempre esse que é o X da questão. Todo ano muda o quê? Começa todo o campeonato do zero. Não tem um trabalho contínuo. Não tem. O que acontece? Veio o Catanós, caiu o Catanós, vem Edson Vieira, subiu, Edson Vieira, você subiu, agora você vai pra onde? Vou lá pro Paraná, vou lá pra não sei aonde. Lógico, tem outras propostas. É difícil mesmo você ficar meio ano sem fazer nada. É difícil realmente. E a minha crítica, eu respeito todas as opiniões, é por isso que a gente vive numa democracia, né, pelo menos deveria viver. A minha crítica ao Jairo em si é essa. Quando a gente fala, primeiramente, que o União teve uma evolução muito grande com o Brito, a gente não fala por fanatismo ou porque a gente é apaixonado, são os fatos. Não adianta o time melhorar e não ganhar jogo, isso aí é um fato, ponto. Mas que melhorou e dá um ânimo pro torcedor. Porém, a diferença é a seguinte, o União continua com 6 pontos de desvantagem, melhor dizendo, para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Só que o grande problema de tudo isso é que com uma rodada a menos, as rodadas estão passando, então o tempo está ficando curto. E tem uma outra questão que é muito importante. Para o União Barbarense não basta empatar em número de pontos com qualquer outra equipe, porque vai perdendo os critérios de desempate. Vai perdendo os critérios de empate. Então, ponto. Esse é um ponto. Outro ponto, a minha crítica em relação ao Jairo é da seguinte maneira. Você acabou de falar uma coisa importante, Tiago. No União Barbarense não se tem uma continuidade. Eu não estou criticando o Jairo pelo fato dele ter aceitado receber o Emerson Melo. Ele não tinha uma opção naquele momento. A minha crítica em cima do Jairo, eu já falei isso aqui desde o primeiro programa, é a demora dele ter tomado uma decisão em relação ao Emerson e ele não ter nenhum outro plano em mente. Essa a minha crítica. Sim, Léo, mas ele segurou o Emerson até o começo do ano. Não, tudo bem, mas achar todo mundo achou, Tiane. Só que do jeito que o União Barbarense está já há alguns anos, não é questão de achar ou não achar, você tem que fazer. Léo, a partir do momento que ele não colocou um prazo para o Emerson apresentar alguma coisa para ele já tinha que ter uma outra coisa em mente. Eu vou dar um exemplo Essa é a minha prática. opinião. Vamos supor, você namora uma pessoa faz 5 anos. Aí você acha que a pessoa vai querer pedir você em casamento. Aí ela marca o jantar romântico, você acha que ela vai pedir você em casamento, ela fala que não, que ela foi promovida onde ela trabalha. Tudo bem, mas só que você está falando de 5 anos, o Jairo não tem esse tempo. Viu quanto tempo ele tem no União? Então, não, mas União como um discordo. todo. Vocês estão esquecendo o primordial dessa discussão. Não, mas o Jairo, só para complementar, na minha opinião, o Jairo tem experiência no operacional. Sim. Na administração, ele entrou, Ficou sozinho. e ninguém abraçou ele. Viu? Mas nós não podemos esquecer que o ponto primordial da crise que nós estamos vivendo hoje, dentro, fora, financeiro, psicológico, o ponto primordial, principal, é planejamento. Léo, não adianta nós ficarmos aqui falando, porque se você vai planejar, você vai construir uma casa, você fala... Você não faz um alicerce? Você vai fazer, eu vou gastar tanto com o alicerce. Mas se eu cavar lá, achar um cano lá, estourar um cano, eu vou precisar disponibilizar de um recurso, porque você se planeja. E se não acontecer desse jeito? Você se planeja. Isso é planejamento. Coisa que não teve. Então, isso vai abrir todo o leque. Nós vamos ficar a noite toda aqui, batendo em cima da tecla planejamento. A falta de planejamento levou ele a isso, levou ele a não saber o que fazer depois com o Emerson.
A falta de planejamento levou ele a não saber o que fazer depois que o Levinha. A falta de planejamento levou ele, eu digo, a comissão, tudo, a não saber o que fazer depois que o dinheiro que ia ser direcionado para a folha de pagamento foi para pagar a saída do treinador, não soube o que fazer. Não tinha plano B, não tinha plano C, não tinha nada, só tinha... Na verdade tinha um plano, só tinha ele. Mas daí não contou. Mas e se der errado? Várias outras situações, Então, mas várias outras situações no outro É isso que ano. eu tô falando. Os caras planejavam, aconteceu a mesma coisa, estourou um cano lá, não sei se vocês estão lembrados disso. Estourou um cano, olha como a União tem umas fases terríveis, gente. Nós temos um poço que é 300 metros lá embaixo, lá os caras puxam água, tem uma bomba lá legal. Deu problema nesse poço aí, você lembra? Tiveram que desembolsar 300 mil reais. Sim. Tiveram que tirar, não contavam que ia ter problema no poço. Deve ter um sapo enterrado. Então o que aconteceu? O dinheiro que era para outras coisas foi pro poço. E não tinha o plano B. Então acarretou em outras coisas, você concorda comigo? Concordo. Foi um atraso de salário, foi uma alimentação que já não estava mais aquela, um ônibus que já, por falta desse planejamento. Então a União peca, a União, não falo só o presidente, as administrações há muitos anos pecam pela falta de planejamento. Porque quando você planeja, você fala, mas se não der errado, pô, mas se não der errado, nós temos de onde tirar. Vai lá e dá um jeito. O problema é isso. Alguns diretores, e eu posso falar com propriedade, porque eu estou aqui desde 2009, final de 2009, alguns diretores que passaram pelo Novo Barbarense nesse tempo, esses caras tinham como fazer essas coisas. Por isso que muita coisa não vinha à tona nessas administrações. Era um salário que atrasava, o cara viabilizava. Era um ônibus que dava problema, o cara viabilizava. Nessa gestão do presidente Jairo, ele estava sozinho. Então quando a coisa deu errado com o Emerson Mello, ele não tinha quem Recorrer. Mas você sabe qual é? Por que ele não trouxe a cidade? A cidade já não queria estar lá com... A cidade não abraça a União. Não queria, mas não queria abraçar com os caras que estavam lá. Você concorda comigo? Até queriam. Tinha um grupo aí que até queriam. Sim. Os caras me ligaram. Conversaram. Depois que o Leivinha saiu. Depois conversar. Só que Emerson estava lá. Sim. Então, gente, a falta de planejamento, a falta de planejar abriu todo esse leque, todos esses precedentes aí, que nós vamos pagar o preço, não ficar falando até... A grande crítica que eu particularmente ouço de bastante gente, e eu até concordo, é a seguinte: o Jairo, o União não tinha como, não tinha que ser. Só que a grande crítica é que o União teve 10 meses para se mexer. E o Jairo ficou cego, entre aspas, no Emerson. Ele focou no Emerson. E eu te faço uma pergunta outra agora, coisa. você é um cara inteligente, um cara Sim, top de não sou tudo. inteligente, mas... É sim. Por que esse pessoal da cidade que agora, depois da saída do Emerson, até outro tempo atrás aí, vamos pegar a União, tem um grupo da cidade, por que nesse período Eu critiquei isso na não rádio. apareceu ninguém? Exatamente. Eu critiquei isso na rádio e a resposta que eu tive foi a seguinte: foi o que você falou agora há um tempo atrás. Com o Emerson aí a gente não quer. Com o Emerson a gente não quer. Ou o Jairo dava um pé no Emerson para esse pessoal assumir, ou o pessoal não assumir. Mas manifestaram interesse em pegar. Manifestaram. Então... Ó, eu vou dar nome aos bois. Eu vou dar nome aos bois, então eu vou trabalhar com um nomezinho furado assim. O que eu fiquei sabendo, e aí que tá, Vitor, se é verdade ou não, eu de verdade não tenho provas, mas as pessoas que me falaram são pessoas que, até que me provem o contrário, são fontes confiáveis. Quando começaram a ver que a situação do Emerson estava degringolando para o nada, que ele não tinha nada, absolutamente nada, tentaram uma reconciliação entre Maurílio, Delbu e Jairo. Foram primeiramente em cima do Maurílio, porque o Maurílio seria a parte mais difícil de convencer. O Maurílio tentou daquele jeitão dele, não sei o que tem e tal. Tentaram convencer o Maurílio. A primeira coisa que o Maurílio falou foi o seguinte: eu não preciso ser amigo do Jairo, só que eu quero o Emerson fora. Eu quero o Emerson fora, eu monto um time do meu jeito, eu faço o que eu fiz em 2016, aos trancos e barrancos, mas eu faço. Só que o Emerson não pode estar junto. E o Jairo, num primeiro momento, vendo que a coisa ia desandar, ele topou, e 2-3 dias depois fizeram uma reunião que ele falou que não poderia fazer isso, que ia manter o Emerson porque o Fábio Costa já estava junto aqui também. Então, aí entra outro ponto primordial: interesses. Porque, como você falou, o presidente ele tem a autonomia de tomar a decisão. Certo. Só que ele tem que tomar a decisão dentro desses interesses. Eu não sei o que foi acordado, nós não sabemos o que foi acordado. Realmente, isso ninguém sabe. E nós nem temos que vir, eu principalmente, eu nem tenho que vir aqui falar o que foi acordado, porque a minha função é outra.
Mas Só dentro do muito, campo. mas, exatamente, mas muito por conta disso que as coisas não aconteceram. Exato. Ou aconteceram. Exato. E a questão, E a gente não sabe. desses empresários, o Edivaldo Souza queria voltar, falaram de Michael Melo, o Vladimir Peixoto tá aqui direto, seu técnico lá do Acesso, todos eles queriam pegar, só que com essa condição. Ninguém queria o Emerson, e depois que o Emerson saiu, ninguém deles queria o Fábio E Costa. aí eu te pergunto, e por quê? Então, jogo de interesse. Aí eu concordo com você. Por que não fala assim, pô, entra a vaidade? É. Porque, ó, é o Denis que tá tocando, pô, eu não gosto do jeito do Denis tocar. O Denis é isso e aquilo, mas, pô, é o cara que tá lá, tá assim, ele faz uma função, não é a função que eu vou fazer, qual o problema de eu me unir ao Denis Mas é o e ego pro que tá Leão? falando. Mas daí entra aquela coisa, eu não gosto do jeito do cara, eu não gosto da Leva o camisa lado que o cara pessoal. usa, eu não gosto de futebol, gente. A gente tem que aprender, futebol tá aí, a É. mídia joga isso aí o tempo todo. Futebol é vaidade, é um mundo de vaidade, é um zinhenhen, é umas coisas boba, é umas coisas banal do ser humano. Aí nós vamos mais aprofundar. Quer aprofundar? Vamos aprofundar. Homem com ciúmes de homem. Homem com ciúmes de homem. É, exatamente. Você foi agora Exato. mesmo. Fui bem, né? Né? Você falou que eu era inteligente? É, então, tá Você é vendo? inteligente. Vez em quando Porque dá. essa vaidade, gente, essa vaidade, por Muito causa de vez em quando. vaidade, grupos são fechados, famílias entram em atritos por conta da vaidade. Em vez de todo mundo se unir, cara, não tem problema, eu não gosto do Brito, mas deixa o Brito lá, ele tá fazendo um bom trabalho, ele faz a parte dele, eu faço a minha, não tem problema nenhum, nós não precisamos ir pra igreja junto, nós não precisamos tomar cerveja junto, ele tem a vida dele, tem a minha, mas em prol do União, é em prol do União, todo mundo vai ganhar, o clube vai ganhar, time vai ganhar, a torcida vai ganhar, a União não vai cair, vambora, mas não, entra a vaidade, Isso é. aí não tem como a gente... Ninguém Sabe- pensa no ó, todo, no União. Sabe qual é a Depois lá no grande, final. uma outra grande crítica também é a seguinte. Eu vejo muita gente falando, e eu concordo também, que as administrações... É o último problema. Esse rapaz fala, hein? Que as administrações passadas têm uma grande parcela de culpa. Concordo plenamente. Só que o que me intriga é que quando o Bibi e o Jairo assumiram, uma das primeiras perguntas que fizeram para eles foi o seguinte: Bibi, Jairo, vocês pretendem fazer algum tipo de auditoria? Eu não vou falar palavrão porque o horário não permite, mas eles pegaram a União na lama. É o que eu ia perguntar. O Bibi e o Jairo pegaram o União na lama. Então perguntaram para ele: Bibi, como é que vai ser o seu método de trabalho? O Bibi lá atrás sempre falava, com transparência, vamos fazer isso, aquilo. E o Jairo seguiu isso também quando o Bibi renunciou. Só que toda vez que fala de novo em auditoria, ninguém quer fazer. Por que a gente não pega o problema lá da raiz, então? Lá de onde tudo começou? Bicho, mas ele vai fuçar muito, né? Então, mas você não concorda comigo? Então quando a gente fala assim, beleza, o problema é gigantesco, é de administrações passadas, de administrações de vários anos atrás. Só que quem está à frente hoje é o Jairo. Então assim, eu não tô crucificando o Jairo, de verdade. Eu acho Não, que. Eu quase acho, nada. Não, Tiane, ele é o presidente agora. Ele tem que responder pelos atos do clube e os atos dele. Ele é o presidente agora. Ele é nosso amigo. Eu estou dividindo o Jairo profissional do Jairo pessoal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que hoje quem responde pelo União Barbarense é ele. Se ele não pode fazer essa auditoria, se quem trabalha com ele, o CAF, quem quer que seja, eu não sei, não está disposto a fazer esse tipo de coisa, com todo respeito, responda pelos seus atos de agora então, presidente. Não venha culpar as administrações passadas. Se for para culpar as administrações passadas, vamos fazer um limpa. Vamos começar lá atrás então. Vamos pegar o mal pela raiz, essa é a minha opinião. Então minha crítica vem nisso também. Porque aí é mais embaixo, por quê? Você é a favor de uma auditoria? Tem uma não, a auditoria, até então eu estava trabalhando numa firma. Até então eu sei o procedimento de como a coisa funciona para continuar funcionando. A auditoria, ela é prestação de conta. E se tratando de uma instituição como o União Barbarense, sócio, torcedores, precisam saber o que estão investindo, onde estão indo. Isso aí é normal. De qualquer empresa. Agora vejo tem que, balanço anual, né? vejo que é muita sujeira por debaixo do pano. Então, uma auditoria nesse momento, agora, não vamos ter muito impasse, até porque judicialmente o Dr. Regis está aí no União dia a dia correndo atrás de muita coisa. Trabalha bastante. Está trabalhando bastante o Dr. Regis e toda hora sai notícia, toda hora chegam informações. Outro dia eu estava no programa lá e o pessoal falando que já tinha um grupo de americana, olha como as informações contrárias, elas são complicadas. Sim. Tinha um grupo de americana que já estavam pensando em pegar a União, porque já foi a leilão. Gente, o União não foi nem notificado, estou falando em primeira mão para você, torcedor. Para você que nos acompanha pela web. O União não foi notificado de coisa nenhuma. Então para de ouvir coisas que os caras jogam na imprensa. Porque a verdade é essa, Léo, e você sabe que está comigo há um tempinho, eu estou tentando reformular esse lado da nossa imprensa, que ela é mal acostumada. Ela ouve uma coisa aqui e joga. Ela não aprofunda, ela não
busca saber se, pô, mas isso é uma especulação. E no momento que o União tá, especulação chega toda hora. Chega a especulação que o Brito não vai ser treinador, chega a especulação de que vai trazer jogador, que treinador vendo treino, que tem. Então toda hora tem as especulações girando em mas torno o problema do é isso do União sempre existiu, sabe? Porque é muito aberto. Exatamente. É Por muito isso. aberto, sabe? Porque... E outra coisa, eu vou fazer uma crítica aqui que eu acho que tá errado, é errado, não sou a favor mesmo. Tem que fechar o portão sim. É o momento de jogadores. Eu trabalho na Fundação Home, trabalho com atendimento ao público, mas quando eu tenho reunião, é portas fechadas, ninguém entra na reunião. Alguém entra aqui no site sem bater? Não. E por que no União tem que ser a casa da mãe? É uma das coisas que nós brigamos lá, é que nós não temos tempo ainda para chegar nesse mérito aí, Ti. A gente está brigando por outras coisas. Mas só, União, para o torcedor entender, o pessoal que está do outro lado entender. União, no ano que eu estava lá, eu gosto de falar das coisas que eu vivi, porque eu gosto de falar com propriedade, gente. Não gosto de soltar palavras ao vento, não. Quando nós estávamos lá, morando lá no alojamento do União, que é o mesmo, teve já atletas que foram lesados lá. O Cezinha, que hoje está na Coreia, levaram na época aquele joguinho PS Portátil? Isso. PSP que fala. Por quê? Porque entraram lá, no horário que nós estávamos treinando, invadiram o alojamento e estava tudo aberto, não tinha nada, não tinha ninguém. Levaram de um atleta um objeto pessoal. Só pra você ter uma ideia, é verdade, ninguém entra na sua casa se não bater, se não marcar, se não ligar. União, há muito tempo, e muito por conta de que, é assim, dessa parceria que fala, né? É muito o Brito é parceiro, o Jairo. O Jairo não é o presidente, ele é o Jairo, é amigo. Então, aí que tá, Léo, aí que tá tudo errado, porque na hora do presidente é o presidente, exatamente. Mas na hora do Jairo, o Jairo é amigão. Aí ele fecha o portão lá, o Jairo não é mais o mesmo. Nossa, ficou desumilde. O Brito não dá mais entrevista sem seus horários estipulados, o Brito mudou. Gente, mas isso funciona em qualquer clube. Isso é firma, isso é procedimento. Ninguém vai numa firma, numa home, vai lá, vai chegando, vai invadindo, vai entrando no céu, tomando um cafezinho, sentando. Outro dia entraram dentro da sala do nosso presidente, o cara sentou, ficou com a perna cruzada e ninguém sabia quem é o cara. Então, gente, ó. É horário, tem horário pra respeitar. Então, o União Barbarense, ele não precisa passar só por uma auditoria. O União Barbarense precisa respirar, sentar, organizar a casa. Tem muita coisa errada e não adianta vir administrações e fechar os olhos para isso. Vou pegar daqui para frente, não. E a coisa pequena que ou dá então, para. Perfeito. É isso que eu tô falando. Não pode olhar só para sua administração e daqui para frente. Não. É por isso que eu tô falando que, na minha opinião, era imprescindível. Estamos na lama. Vamos pegar o mal pela raiz. Vamos ver onde começou essa lamaceira toda. Precisa. É essa a questão. Nem que para isso, nem que para isso, torcedor, nós tenhamos que pagar o preço dentro de campo. Isso era 3. Porque aí, caímos com dignidade. Tá bom, Tício. Você está dizendo que nós vamos cair. Tem que profissionalizar. Você está dizendo que vamos cair. Tá bom, caímos. E agora? É o Brito? Vamos sentar, mas nós vamos começar do zero. Exatamente. Ou então, nunca mais. E eu espero, sinceramente, que se o União cair, que seja na mão do Cláudio Brito. Não pra você começar parceiro, né? uma carreira. Acabou a bateria. Não pra você começar uma carreira negativa, mas pelo o amor que você tem pelo clube, pelo amor que você tem pela cidade, pelo amor e respeito que você tem pelos torcedores. Gente, e nós temos um exemplo clássico disso, Denis. A conversa é muito boa. Palmeiras, quando aquele presidente pegou lá, o que ele falou antes do estádio? Ele falou assim, gente, nós vamos pagar o preço dentro de campo. Porque o Palmeiras, nessa época, um dos poucos clubes que estava sem pagar, que ficava sem pagar, estava com esse problema de imagem de jogadores lá, vocês vão lembrar disso. O presidente veio, deu a cara para bater e falou assim, nós vamos pagar o preço dentro de campo, mas nós vamos arrumar a casa, nós vamos ter um estádio. O presidente do Flamengo falou isso também. Na cara do torcedor. Então não teve ilusão. O torcedor, mesmo o time caiu, o torcedor não estava iludido. Ele falou, não vamos contratar, não tem dinheiro, nós precisamos arrumar a casa, hoje. Referência. O cara é referência de tanto que ele ganhou com isso. O tanto que ele. de grana mesmo. Mas ele planejou, ele sabia onde ele iria chegar, ele tinha um alvo e outra coisa, torcedor. Não mentiu pra você. Exatamente. Bom, vamos lá, ó. A Natália falou que o União vai pra frente por causa dessa briga de ego, essa briga de ego desde quando foi fundado a União Barbarense, né? O Edinho, se ele já sabia o abacaxi tava grande, por que pegou? Amor, né, Brito? Ele tem o Brito? Então, ele tem o Brito e o Jair, os dois foi por amor, resumindo. Não, os dois foi por amor. Essa resposta é essa. Peguei porque eu sou homem. Peguei porque eu tenho caráter. Porque quando me fizeram o convite eu poderia muito bem recuar. Mas como eu sou homem,
eu tenho caráter, eu tenho dignidade, eu sei de onde eu vim e eu tenho um sobrenome. Por trás do Brito tem uma família, tem uma mãe, tem um pai. Eu honro meu pai e minha mãe. Então eu fui o homem de dizer, eu tô junto. Por isso eu estou dizendo, não me isento de culpa. Sou culpado se a coisa não der errado, mas eu fui bem homem, estou sendo homem para estar aqui dando a minha cara para bater, e não só pelo amor que eu tenho ao Neo Barbarense, porque sou homem. Sou homem e gosto da verdade. Assim como Se eu puxar sua orelha, você não vai me bloquear no WhatsApp. De maneira nenhuma. Né, senhor? Ô, Polenta, você tá vendo aí, né, Polenta? Tá vendo? Isso aqui que é ser profissional, viu, Polenta? Não amador que nem você tá sendo. Abre o olho, Polenta. Ele tá assistindo a gente, Eu sei viu? que ele tá assistindo. Um recadinho Assim, pra você, viu? Assim como o Jairo, porque ele era o substituto imediato. Quando renuncia o presidente, quem que tem que assumir a bucha? É o vice. Não, então ele foi também, assim não, como mas Brito. Vamos continuar aqui, ó. O Polenta Não, tá pode aqui, ó. falar. Brito sabe as palavras suas e tem sempre terá meu apoio. Que bom não Polenta, só faltava você também querer derrubar o Brito trabalhando do lado dele, né? Ele tem apoio de todo, o Cláudio Brito tem apoio de todos os barbarenses. Não é só seu, não. De todos. Aí o Fernando Campanari, ô Fernandinho, você tá bonzinho aí, filho? Já tá aceitando a 3, complicado isso. Pois é, eu já sou mais... O nosso amigo Eliseu Nadir falou que a toalha dele tá no chão, mas ele tá tentando pegar ela de novo, ele falou. Eu espero realmente que eu erre, que eu chegue aqui na última rodada do Paulista Série 3 e falo assim, eu errei mesmo, errei com orgulho, com Se o Leão amor. ficar na Série 2, você vem com a camisa do Corinthians? Jamais, eu amo União, Corinthians, viu? Que Corinthians tem a ver com União Não Barbarense? tem nada a ver. Ele vem com suas apostinhas aí, né? Nossa, Preto e branco. vamos raspar sua cabeça se esse União... Igual do Rafael ali? Igual do Rafael? Isso. Ó, pessoal, aqui ó, o cheirinho tá gostoso aqui. Nós já recebemos hoje a nossa pizza da Pizzaria Brasil 3. É a segunda vez que eu falo, Tá Rafael. bom mesmo. Tá bom, né? A Pizzaria Brasil 3 está na rua Luiz de Camões, 381 na Vila Omar. Ela funciona de segunda a segunda. Peça sua pizza no 3406-5105. E eu não falei mais antes porque o Leonardo hoje não consegue travar a sua língua. É só veneno que voa aqui no estúdio. Desculpa. Vamos ver só, a Natália tá aqui. Natália, você vai trabalhar com a pessoa certa, né? Com o Leonardo Carico. Ela fala mais que eu. O Britão tá aturando ela todo dia agora. Ela fala mais Ó, que eu. parabéns, Britão. Não, é assim mesmo, a Natália tá certinha. Porque quando eu comecei também eu era uma pentelha. Pergunta Ah, só pro quando você cara. começou? Não, eu sou agora. Até hoje. Ó, União precisa de um Paulo Nobre pra ressurgir. Se eu tivesse dinheiro, faria igual a Leila da Crefisa. É verdade, mas se tivesse dinheiro, todo mundo faria. Natália, mas se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado União Eu acho que Barbarense. o presidente dava do pro meu União pai deveria comprar. ser JJ Belani. Ai, coitada, aí infarta, gente. Mata o Belani. Bom, só Belani já saiu JJ disso pra não Belém, só morrer. de assessoria de imprensa já estaria É, nota 1000, né? viu? Porque não Gente, O funciona. Belani já saiu desse barco. Pra mim conseguir informação, desculpa atrapalhar Imagina. da imprensa, eu tenho que recorrer ao meu amigo aqui, ó, Botar Tava do nós Luzes, lá pra trabalhar. porque não tenho informação. Ninguém me passa, querido da entendeu? imprensa. Mas isso Mas nunca aqui teve nunca comigo. fica sem. Fica avisado. Não, abraço. mas ó, outra coisa. A União Barbarense assessor de imprensa nunca teve no União Nunca Barbarense. teve. E Tem alguns Piorou, que se titulam piorou. assessor de imprensa, acho que voluntariamente, fazem trabalho voluntário. piorou, mas isso eu sou posso assessor de falar. imprensa. porque Bota nós lá. A gente vê a situação que tá lá, tá lamentável. Desculpa. A União precisa hoje, urgentemente. Hoje eu falo ao término dessa competição, né? Não tenho tempo para isso. Mas a União precisa de dinheiro e de uma administração. Hoje precisa. Administração. Hoje precisa falou lutar tudo. pra se manter na 2. Que é o que tá Hoje tendo. nós precisamos ganhar. Realidade Do Mogi. Preparar o time para ganhar do Mogi. Exatamente. O passo seguinte 9 é- jogos. 9, né? A conta continua sendo muito simples, né? Até pra gente poder finalizar o programa, né? A conta continua sendo muito simples. Tem que vencer as 5 em casa, beliscar uma vitória fora e mais um empate fora. De 9 tem que fazer 7 coisas, vamos dizer assim. É, né? De 9 jogos tem que fazer 7 E coisas. nós vamos brigar por isso até o fim, torcedor, comissão, o grupo de jogadores que ficaram, né? Nós tivemos muita baixa esses dias aí, mas os que ficaram se comprometeram a ir até o fim e brigar por esse objetivo que o Léo falou aí de alcançar as nossas vitórias, principalmente dentro de casa, e buscar pontos fora pra gente depois ver no que dá. O ambiente do grupo tá bom, Brito? O ambiente, ele é bom entre os jogadores, ele é ruim o extra, né? Porque depois que acaba o treinamento, vem a realidade. É igual quando eu jogava, eu brigava com o pessoal ali pra gente fazer um treino, se concentrar no treino, depois parece que a realidade vinha à tona, as coisas de dificuldade do dia a dia. Mas o ambiente nosso lá, de atleta, comissão e jogadores, ele é ótimo, ele é maravilhoso, porque nós não deixamos cair, nós não abrimos mão do trabalho, e a gente trabalha pra caramba. Legal.
Nossa, a Natália falou que ela fala muito mesmo, que ela aprendeu com o Léo e com o Belani. Viu? Pegue mais do Belani. Vai por mim, porque foi... Nossa! Não é, gente, é que o Belani, quantos anos? Ele tem o triplo da sua Achei idade. que era só eu que ia dar cancelada. Vambora depois dessa. Viu? O Belani tem um triplo quase da idade do Léo. O Belani tem 62 Vou consertar anos. agora. Não, é que eu comecei com o Belani e eu garanto que quem começa com o Belani aprende e muito. É verdade, Muito. É verdade. Então, absorva o que você pode absorver de conhecimento do JJ Belani e do Léo, não absorva o veneno da língua dele. Ela é pior que eu. Que ele é terrível, esse Leonardo Carico. Bom, gente, já estourou o nosso tempo, né? A Natália falou que você tá mal aqui. Muito obrigado, Birito, por aceitar nosso convite aí. A gente já vinha ensaiando, né? Hoje deu certo. E desejamos sorte e ainda não caiu. Matematicamente não caiu. Tem chance e se acontecer de acordo com o que está acontecendo, melhorando a cada jogo, menos na assessoria de imprensa, mas no campo está melhorando muito, Não tem o assessor. União vai se manter na Série A2. Obrigado, Renan. Obrigado a todos, obrigado ao nosso torcedor que compareceu em massa aí participando. Eu estava com saudade de vocês e sempre quando der vamos estar juntos sim. E é isso, enquanto nós tivermos esperança, a esperança ela não morre nunca. Nós vamos lutar sempre, esse é o nosso lema, essa é a nossa bandeira. E caindo ou ficando, você volta aqui depois do campeonato. Com certeza. Tem que fazer um balanço. E Com segue certeza. a carreira de treinador, porque Sim. você leva jeito. Será? O time melhorou com Eu costumo você. dizer que eu estou fazendo a prova sem estudar. Lá no fim que eu vou saber, né? Porque assim, Mas você não tá colando. não tem como. Tem que ser na prática mesmo. E depois nós vamos ver, sentar, né? Eu tenho uns norte aí a seguir, eu estou pulando muita etapa, mas uma coisa eu tenho, gente, eu tenho brio. Eu sei que eu nasci para lutar e enquanto eu lutar, eu sei que eu tenho vida. E eu não abro mão disso. Se for para lutar para ser um treinador, eu vou lutar para ser um treinador. E você é uma pessoa que, além de tudo, que tem mais importante, vontade. Porque não adianta você ter capacidade, mas não ter vontade de fazer. Eu aquilo que costumo sabe. dizer, até falava para meus meninos lá na escolinha, que cavalo arriado, tem um ditado no mundo aí que diz que cavalo arriado passa uma vez só. Então se o cavalo arriado passou, o cara perdeu, ele tá lascado. Então não, eu digo o contrário, eu digo que o cavalo arriado ele passa toda hora. Mas você tem que estar preparado para pegar aquele que está passando. Senão você pode esperar um tempo e depois pode não acontecer. Eu estou aproveitando o meu cavalo arriado. Isso aí, a Natália mandou um abraço pra gente e disse que adora o programa nosso. Vem aqui, Natália, um dia, só que tem que ser um dia que o Léo não vem. Porque senão só eu e ela fala. Não, eu corto o microfone. Tem que ser um dia, eu fico Por convite, falar nisso, Natália, o senhor por falou favor. demais hoje, senhor. Ô, Natália, Você Pera tá aí, ô, Natália. incorporando o Marcelo Hart. Ô, Natália, o Brito falou que é 2 períodos amanhã, viu? 2 períodos, né, Brito? 2 períodos amanhã. Natália, eu vou você dar se uma semana. sinta, Dois sem períodos. brincadeiras à parte, sinta-se convidada pra vir aqui participar quando você quiser, num dia que o Léo falta. Só esse parecer, assim, uma observação pequena. Bom, Léo, seu destaque final e Sério? segundo. Tchau, gente. Até a semana que vem. Boa sorte ao Brito. Parabéns pelo trabalho. Tchau. Denis, destaque final, fora seu chapéu aí, a cobertura do Palmeiras. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Hoje teve uma quedinha aí no sinal. Pela primeira vez, eu acho que nas nossas lives acontece. Eu já vou fazer a manutenção ali para a próxima não acontecer isso, viu? Valeu. É o nosso serviço de telefone do Brasil cada vez melhor. Brito, muito obrigada pela sua presença. Não sinta-se ofendido quando eu disse que o Léo Imagina. caiu, porque você não tem culpa. Não, Você pegou o bonde andando e não pode nem sentar na janelinha, tem que ficar em pé nesse bonde, né? Com um monte de gente junto lá, né? Imagina. Fazer o quê? E é isso, então, que você que é uma pessoa muito religiosa, muito de Deus, muito de fé, tenha a sua fé e continue seu caminho a trilhar aí, que você vai ter muito sucesso. Amém. Ah, e eu esqueci de falar, a Vanessa mandou um abraço pra você e pra você também, Tchau, viu? Vanessinha. Tá? Beijo, Vanessinha. Ela falou, dá um abraço no Brito e É uma na parceira. Eu chamo o filho dela de modelo, ele é lindão. Oi, Henrique. Eu falo assim, que Deus ele tem cuidado da minha vida em cada detalhe. E tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou presenciando, por mais duro, mais doloroso que seja, é para o meu bem. E lá na frente eu vou saber. Rafa, mostra aqui, por favor. Sabe por que isso? Porque chegaram as nossas pizzas da Pizzaria Brasil 3.
E os Vai que dois o Brito tá de não fome, conseguiram se controlar. E o Léo, que come mais do que Lima Nova, não conseguiu se controlar, foi lá comer a pizza. Espera a gente, né, Brito? Espera a gente, porque a gente também quer um pedacinho de pizza. A Pizzaria Brasil 3 é a nossa parceira aqui no Bola na Web. Ela está localizada na rua Luiz de Camões, 381, na Vila Mar. O telefone é 3406-5105 e ela funciona de segunda a segunda. Então faça o seu pedido e acompanhe aqui o Bola na Web. Eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui durante mais de uma hora aqui no Bola na Web. Torcedor do União Barbarense, saiba que eu também sou unionista, sou muito unionista, sou apaixonada pela União Barbarense desde criança, um amor que veio de família, passou de vô para pai para mim, pro meu irmão, e eu espero dar continuidade, que a gente introduza os nossos herdeiros aí nesse ramo que é gostar muito do União. Essa é a minha opinião e eu espero, como eu disse, estar errada mesmo. Então eu espero vocês aqui na próxima segunda-feira a partir das 20 horas e 45 minutos. Boa semana a todos. I wanna do my own thing, but I think I followed a trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell